Como é que é aquele ditado mesmo? Quem é vivo sempre aparece, né? Pois é. Tô vivo e tô aparecendo aqui no pequeno show para pessoas grandes e solitárias. Sei que já tem um tempinho que eu não posto, mas chegou a hora. Inclusive, só o fato de eu conseguir sentar, pensar ali um pouquinho no que eu vou falar, mas aqui conversar com vocês e gravar esse pequeno podcast já é para mim uma grande vitória ou uma pequena vitória, que é o tema de hoje, as pequenas vitórias. Eu, inclusive, nesse podcast, né, nos últimos episódios, falo de coisas mais sérias, mais sombrias. Às vezes a vida, ela circula essas coisas, né? Mas tem coisas muito boas também, que acontecem na minha vida, por exemplo, né? Entre trancos e barrancos e tal qual uma montanha russa, tem lá seus momentos negativos e positivos. Então, nesse episódio, vamos abrilhantar, vamos ficar coloridos, tal qual Midsommar, se é que a gente pode considerar algo isso positivo. Mas vamos falar das pequenas vitórias, como de conseguir gravar esse podcast aqui. É aquilo, né? Eu acho que às vezes a gente reclama demais. Eu sou um cara que às vezes eu paro assim pra pensar, nossa, será que eu não tô reclamando muito, não? E aí você dá uma engolida e fala, pera aí, pô, vamos com calma, né? E tem muita coisinha que acontece, coisas pequenas mesmo, no nosso dia a dia, talvez não todos os dias, né? Mas aqui e ali, que são vitórias, cara. A gente tem que analisar, a gente tem que parar para perceber essas vitórias que são ótimas, são boas, que somadas aí no montante, né? Aí você pega aí uma semana, essa semana eu tive, sei lá, pelo menos uma meia dúzia de pequenas vitórias, já tá ótimo, já tá bom, ainda mais num contexto ali onde um monte de coisa ruim pode acontecer. Sejam bem-vindos a mais um pequeno show para pessoas grandes e solitárias. Eu acredito que eu não dei esse bem-vindo para vocês. E eu tive a ideia desse tema porque há mais ou menos uma semana, né? Uma semana não, minto. Mais ou menos um mês, mais de mês na real. Eu fiz uns exames, né? Eu fiz uns exames de check-up e tal, os meus tratamentos, etc. Né? E aí tem um exame que ele chama PET scan, que ele pega corpo todo, né? E aí deu lá que a minha próstata tava meio aumentada e tava com tal de sinais de bexiga de esforço e tal. Eu falei, fudeu. Falei, agora foi. Né? Não basta estar tratando linfoma e não sei o que e blá blá blá. Agora vem. Mais um. Mais um. Né? Eu pensei, eu juro pra vocês, eu pensei, agora pronto, agora eu tô com câncer no cu. Né? Mas é aquilo, né? A nossa mente, ela é super catastrófica e às vezes negativa e tal. Tô falando, pelo menos a minha, a sua, eu não sei. A minha eu sei que muitas vezes é. E trabalho isso em terapia e tal para dar uma amenizada. Mas depois de algum tempo, passam-se algumas semanas, eu procurei um urologista, eu fiz um monte de exames, um check-upzão, exame de sangue. Ainda não fiz exame de próstata, talvez daqui um tempo, daqui uns anos, né? Mas ultrassonografia e tal, algumas coisas que o meu urologista pediu. E ele falou, Lucas, seus exames estão ótimos, né? Tá normal, é um aumento pequeno aqui e tal, é só ficar de olho, né? E aparentemente, né, isso aí é algo simples, de boa. E isso aí é uma pequena vitória. Ou talvez uma média, uma grande vitória, não sei. Mas para aquele meu gatilho, né? Eu tenho a sensação, e você que está ouvindo, talvez já tenha tido câncer ou uma doença séria e tal. Uma vez que a gente tem esse tipo de doença, depois o nosso cérebro ele tende a pensar que pronto,
Agora qualquer coisinha, então a gente tem que cuidar. Como diriam os crentes, né? Vigia, vamos vigiar. Porque a gente acaba, né, ficando paranoico. Então eu tava mais ou menos nessa onda e para mim foi uma vitória, foi um alívio, né? E eu tenho passado nessas últimas semanas a observar melhor essas pequenas vitórias, como outra, por exemplo, que já tinham bons meses que eu não pisava numa academia, né? Da última vez, eu acho que eu até comentei aqui com vocês que eu cheguei a fazer 2 meses de pilates, estava gostando e tal. Mas aí no meio, fazendo exames e enfim. Aí eu acabei parando. E aí depois de algum tempo, né, eu tive até liberação médica, porque eu tô no. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô fazendo radioterapia. Nesse momento eu tô terminando aí as 18 sessões de rádio, faltam 5. E aí eu perguntei pra minha médica, doutora, eu posso fazer um exercício leve e tal? Ela falou, não, se você quiser fazer pesado, você pode fazer, tá tranquilo. Então eu tive liberação, demorei ali uns dias de autossabotagem, assim, hoje eu não vou, tá meio frio, né? E eu falei, não, peraí, não sei o que, tô com uma dorzinha aqui, acolá, daquele jeitinho que a gente costuma fazer, né? Mas aos trancos e barrancos eu consegui tomar vergonha na minha cara e falar assim: não, agora eu vou. Me matriculei numa academia aqui perto de casa, até é bom, cara, é gostoso, né? Porque aqui perto de casa é bem arborizado e tal, então eu faço uma caminhadinha ali de papo de 5 minutos, chego na academia e é isso, e tô malhando, tô indo de manhã, me sinto com mais energia, né? Mais uma pequena vitória. Mais uma coisa ali que, né? Então, isso de reclamar demasiadamente e parar de perceber algumas coisas, eu acho que é tudo uma bolha, né? Tudo na vida é uma bolha. Quando você está muito imerso numa coisa, num tipo de situação, em problemas, e às vezes são problemas que de fato eles consomem muito a gente, de diferentes tipos, né? Talvez, por exemplo, você esteja, sei lá, num problema no seu relacionamento, né? Tá difícil, tá complicado, discussões, coisa e tal. E aí aquela melancolia, aquela coisa, né? Eu falei que eu não ia falar de coisa triste, mas olha só, né? Inevitável. Mas aí você só pensa naquilo, você só quer, você vê o seu parceiro ou sua parceira, olha lá, aquela pessoa, aquela emprestável e tal. E aí os prazerizinhos, eles vão sumindo, eles vão evaporando, sabe? Você fica num limbo ali. Eu tô falando isso porque hoje, olhando um pouquinho de fora de situações que eu já tive, né? E eu não tô falando só da minha situação atual de tratamento, não. Tô falando de modo geral. Você fica aquilo. Parece que a nossa cabeça, se a gente deixar, ela tem um magnetismo que ela pega esses problemas e a gente para, né? Tem uma música da Ivete Sangalo, Vejo Borboletas. Enfim, eu não vou fazer isso com vocês. Eu já fiz isso algumas vezes nesse podcast aqui. Mas, entre outras, né, pequenas vitórias que eu tenho, é quando eu vejo, por exemplo, estou escrevendo um segundo livro, aí eu falo, né, é aquilo, é um paradoxo, porque você quer escrever, você tem a ideia na sua cabeça, você é criativo, mas às vezes tem vários outros fatores que não te deixam escrever ali, preguiça, uma delas. Eu tenho que fazer outras coisas ali mais imediatas, tem que trabalhar porque não é o livro que vai me dar dinheiro, eu tenho que gravar um monte de coisa, fazer roteiro e não sei o que, aprovar e tal, né? Então assim, quando você vai ver já são 9 horas da noite, você não conseguiu escrever ou fazer aquela outra coisa que você gostaria de fazer há algum tempo. Mas aí quando, no meio desse caos, no meio desse monte de demanda,
eu consigo parar para escrever, sei lá, 2 páginas, 3 páginas, ou 5 páginas, ou quem sabe uma página, mas é uma página ali, ó, que fica legal, que fica boa, que depois eu leio e falo, rapaz, essa página, ela tá legal. É uma pequena vitória. Ou então, tipo, eu tô pensando, quem não gosta de dormir, né? Eu já fui mais aquele cara de que eu tinha dificuldade para acordar cedo, muita dificuldade. Eu vejo esses influencers aí que acordam 5 horas da manhã e eu tenho ódio, eu tenho raiva, né? Eu falo, meu Deus, como pode? Né? Então, já houve, até depois da minha vida adulta, 20 e poucos anos ali, época que beleza, eu ia dormir muito tarde, ia dormir, sei lá, 2, 2:30 da manhã, às vezes 3 horas da manhã, e só conseguia acordar 10, 10:30. Isso já tem uns anos, tá? Ano passado, sei lá. Não, brincadeira. Já tem uns anos e. Só que aí eu vi que tudo é adaptação, tudo é costume, tudo é você, mano, faz isso o primeiro dia. O segundo dia vai ser um pouquinho mais fácil. Pode ainda ser complicado, pode ainda ser um desafio, mas vai ser melhorzinho, entendeu? Vai melhorar. Então, hoje em dia, eu acordo por volta de 8 horas da manhã, né? Vou dormir ali, meia-noite. Porque eu acho, já ouvi um monte de gente falando da área de saúde, né? É importante você ter a higiene do sono, você dormir em um horário certo, você ter ali 7, 8 horas de sono. Tem gente que não consegue, mas você tendo ali pelo menos, acredito eu, umas 7 horas de sono de qualidade, já tá bom, cara, né? Você consegue ali ter a sua rotininha e tal, fazer suas coisas com um pouco mais de afinco, um pouco mais de energia, né? Porque eu, pensando no Lucas de 5, 6 anos antes, que tinha essa certa dificuldade de acordar cedo, né? E hoje consegue relativamente acordar cedo comparado ao passado. Eu sei, Lucas, eu acordo 6 horas da manhã, beleza. Mas para um cara que acordava 10:30 da manhã, 8 horas está de boa. 8 horas já é um bom horário. Quando eu tenho um compromisso e tal, ou preciso, ou quero acordar mais cedo ainda, acordo, sei lá, 7:20, 7:30, para mim é uma pequena vitória. 8 horas da manhã já é uma pequena vitória. Mas antes disso, já é pequena vitória vezes 2. Né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar isso e entender, fazer essas comparações com a gente, não é com os outros. Porque se eu me comparar ao Luiz Gustavo, não sei quem é Luiz Gustavo, foi o primeiro nome que veio à cabeça, um nome composto, né? Se ele acorda 6:30 da manhã todo dia, 6 horas da manhã todo dia para trabalhar, beleza, massa, ele consegue. Mas se eu for me comparar com ele, obviamente que eu vou falar, pô, eu sou um merda, porque eu acordo 8 horas da manhã. Mas não é isso, é a gente entender o contexto, tá sendo saudável para mim, né? É uma coisa ali que é interessante, que comparado ao meu eu do passado, tá muito melhor, né? E aí, somando todas essas coisas, a gente vê, porra, velho, é isso, né? Até no meu problema de saúde mesmo, eu penso, né? Você já pensou se eu tivesse nascido em 1832? 1832. Luquinhas nasce ali do útero da mãe dele, né? O bebezinho nascendo, esse foi o som, chorando. E aí, anos depois, ele descobre que tem um câncer, que tem linfoma. Cara, 1800 e pouco. Cadê os tratamentos, né? Devia ter umas ervas, uns negocinhos ali pra enfiar não sei aonde, fazer o quê? Não sei, né? Mas definitivamente, se há uma época para se ter o problema que eu tenho hoje, é em 2025. Pode ser que se eu tivesse esse problema em 2045, daqui 20 anos, fosse melhor ainda, porque sim, mas eu tô comparando ao contexto, pelo amor de Deus. Eu tô comparando ao Lucas que pode ter nascido há 250 anos atrás, né?
Então hoje eu tenho várias linhas de terapia, não deixa de ser difícil, etc, etc, né? Não é fácil, mas ainda assim as possibilidades são gigantes. Então eu vejo isso como uma vitória também. E nesse caso é até uma grande vitória, não é nem pequena mais, né? E esse tipo de coisa, né, desde consigo acordar de manhãzinha, beleza. Por exemplo, mais cedo, mais uma vez, lembrando, tá frio aqui em Brasília. Acho que vocês, onde vocês estão, deve estar frio. Ah, Lucas, o que que é frio pra você? Larga de ser enjoado, né? Porque quem mora no sul, quando eu falo 18 graus, 19 graus, isso não é frio. Aqui tá fazendo, sei lá, 7 graus, 6 graus. Vamos lembrar do contexto da pessoa, vamos ser empático, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tá frio aqui. E aí, tinha uma pilha de louça gigante ali na pia. E eu tava desde ontem, tava enrolando, falando, rapaz, e a pilha crescendo. O que era 5, 6 pratos, agora eram uns 10. Tinha uns 2, 3 copinhos, agora tinha uns 7. Talher pra caralho e tal. Eu falei, rapaz, quer saber? Vamos lá. Botei meu foninho de ouvido, botei ali meu metalzinho e fui lavar a louça. Foi papo ali de 30 minutos. Eu já tinha lavado a louça. Né? Minha mulher, ela, né, não vou falar em encher o saco, não vou, me segurei. Mas ela me diz todo dia, meu sonho é ter uma lava-louça. Ela fala pra mim todo dia. E eu vou confessar pra vocês aqui, eu sou ateu de lava-louça. Lucas, você já teve uma lava-louça? Não. Mas eu sou ateu porque eu tô falando de um lugar completamente de uma pessoa ignorante em lava-louças, tá? Mas eu penso, pô, beleza, você tem que botar a louça lá de qualquer maneira, aperta um botão, ela vai lavando, você deixa lá um tempo, aí depois você tem que tirar e tal. Eu fico pensando até onde isso também pode ser um trabalho de qualquer maneira. Aí às vezes você olha ali, tem um medo, eu tenho medo. Tenho medo de várias coisas. E um dos meus maiores medos é comprar uma lava-louça cara, 3 mil e pouco, sei lá, né? E aí eu vá botar o negócio lá e lave e tal, e quando eu vou ver tá a coisa grudada ainda e tal, e ainda ter que ter um retrabalho em cima da incompetente da lava-louças que não fez o trabalho dela por completo. Então eu tenho um pouco de, sabe? Existe essa barreira pra minha falta de fé na lava-louça, sabe? E por que que eu tô falando isso, né? Porque pra mim foi uma vitória conseguir lavar as louças mesmo no frio, que tinha um tanto razoável. E essa coisa da minha mulher pedir, coitada, né? E ela fala, Lucas, por que que você não realiza esse sonho e tal? Porque eu, talvez mais uma vez ignorante como sou, falo, pô, mas a maioria das vezes quem lava a louça sou eu, gosto de lavar a louça. Tá? Eu digo que eu gosto. Aí ela vira pra mim e fala, tá, mas você não lava a louça todo dia. Você lava a louça aí 2, com sorte 3 vezes por semana. E aí esse argumento é forte, né? Então, assim, talvez seja mais um desabafo. Talvez a minha mulher tenha uma pequena vitória em breve, que seja eu comprando a lava-louças. Pode ser que isso aconteça. Não uma pequena vitória, mas uma grande vitória para ela, né? Eu falei, ó, se eu comprar, a gente vai botar, não só eu vou botar coisinha lá não para lavar não. Você também. Você também. Ela, sim, tudo bem. Mas repito, o medo do negócio falhar, ele é real. Ele é real. Então, como diria a música da Ivete Zangalo, é ótima, Sangalo. Eu não sei muito bem, vejo por onde ando, vejo flores, não sei o quê, né? É tão imbecil esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, sabe? Faz tanto sentido para aliviar um pouco algo que tem meio obscuro dentro da gente, de um negativismo ali que se sustenta constantemente.
Ah, Lucas, mas eu não tenho pequenas vitórias. Você é um privilegiado. Você tem. Eu não tenho. Será? Eu te pergunto. Será que você não tem mesmo? Será que no seu dia a dia? Para pensar. Vamos fazer um ASMR aqui agora. Pare para pensar. Não, brincadeira. Mas eu acho que quase todo mundo tem, cara. Por maiores que sejam os problemas, né? E aí a gente tem que continuar, tem que continuar. Não é isso? A gente não tem que viver, né? Viver ali, enfim. E torcer, é tipo assim, é viver e torcer para que as pequenas vitórias elas sejam muito mais frequentes nas nossas vidas, né? Eu tenho as minhas pequenas vitórias, mas eu quero que o Lucas do futuro, ele usufrua de mais ainda pequenas vitórias. Só que eu reparei um negócio, eu tava reparando um negócio, que muitas dessas pequenas vitórias dependem de mim. De vez em quando eu mexer a minha bunda, sabe? Não quero. Você sabe que eu tenho uma tendência de ir pro final do episódio e meter umas de coach aqui, não longe de mim, tá? Não quero fazer esse papel, mas apesar de ser importante, né? A gente, né, se movimentar e fazer as coisas e tal, a gente tem que descansar também, né? A gente tem que descansar, mas a gente tem que se movimentar. Porque o que eu vejo de gente que não sai da zona de conforto e fica ali, e reclama um dia, reclama uma semana, um mês, um ano, 5 anos, não é brincadeira. Inclusive, eu, minha mulher, minha irmã, minha cunhada, a gente tá fazendo uma espécie de. Não diria pacto, mas. Pacto é uma palavra meio forte, mas é um relatório semanal. Todo domingo, quem tem iPhone. Olha só o elitista, né? Quem tem iPhone, o iPhone dá ali um relatório semanal de quantas horas, em média, você usou o seu dispositivo, o seu telefone ali, né? E aí, todo domingo de manhã, a gente tá mandando num grupinho que a gente tem, ó, essa semana deu isso. Tem semanas que piora, no meu caso, tem semanas que dá uma melhoradinha. Por exemplo, vou revelar, eu vou me expor aqui pra vocês, tá? A minha média atual, que tá dando lá, não sei se você sabe fazer isso, você vai lá em ajustes, tem lá tempo de uso, né? Você entra em tempo de uso, aí dá pra você selecionar lá dia, semana e tal. Né? A minha última deu 4 horas e meia por dia. Tá alta? Tá alta. Beleza, eu trabalho com isso, eu uso muito meu bloco de notas, eu preciso estar no WhatsApp, né? Preciso dar um confere ali nas redes sociais. Tem a parte também do entretenimento, né? Mas definitivamente isso pode cair e muito. Eu quero derrubar essas 4 horas e meia, pelo menos 1 hora a menos aí. Umas 3 horas e meia por dia, vai? 3 horas, quem sabe? Mas eu digo para vocês, tá? Que quando eu mando o meu relatório e eu já vi ali 30 minutos a menos do que na semana passada a média diária. Tipo assim, de 4 horas e meia caiu para 4 horas ali. Pra mim, eu já me sinto, pô, que isso? Tá maluco? Eu sou brabo. Entendeu? Eu tô com tudo. Vambora. Então é isso. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Lembrando dessa boa sensação e dessa pequena vitória que eu tive em relação a esse uso, e é bom para um monte de coisa, tá? Diminui a ansiedade, para saúde mental aí, essa coisa de diminuir aí, né? Essas checagens que a gente tem, e eu me incluo totalmente nisso, ajuda também na nossa saúde. Então, essas pequenas vitórias aí, elas me ajudam a entender que, peraí, velho, é bom eu me esforçar aqui um pouquinho, é bom eu, né, me policiar em algumas coisas, porque isso a médio prazo me traz um prazer instantâneo, eu me sinto bem, eu me trago, na verdade, espaço ali, né, janelas para eu fazer outras coisas no decorrer do dia, por exemplo, né?
Cozinhar para mim, eu já falei para você, já me expus aqui que é um desafio para mim. Então, assim, o dia eu já tô jogando uma pequena vitória para daqui a um tempo. O dia que eu conseguir cozinhar um negocinho mais legal aqui, um macarrãozinho, um negócio, chamar minha mulher, ela gostar e tal, também será uma pequena vitória. Então, vamos botar essas pequenas vitórias aí, né, no topo da parada e deixar elas fluírem, né? E torcer cada vez mais para as grandes vitórias e deixar que as derrotas também aconteçam, porra. Porque já pensou se todo mundo vencesse o tempo todo? Já pensou se eu vencesse o tempo todo? Eu acho que seria um pouco sem graça. Né? Falar, meu Deus, que isso, né? Já posso ir embora, já posso morrer. Que a vida tá ganha, nada de ruim mais acontece. Então, os desafios ajudam a gente também a dar uma melhoradinha sempre, né? E com certeza isso é claro, isso é regra. A gente vai ter derrotas, a gente vai falhar, a gente vai, né? O que importa é a gente ter essa percepção, o que importa é, pô, a gente ficar triste ali, chateado, mas também não deixar aquilo virar uma grande coisa. Pelo amor de Deus, né? Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de comeback, né? Se você gosta ainda, se você ainda está aqui nesse episódio, ouvindo esse episódio, nesse podcast aqui, né? Compartilha, deixa seu comentáriozinho, avalie se você ainda não avaliou, que isso ajuda. São pequenas vitórias que eu vou falar, eu vou olhar para o podcast e vou falar assim, pera aí, eu não vou ficar mais 1 mês e meio sem postar no Pequeno Show para pessoas grandes e solitárias. Não é mesmo? Então é isso, eu desejo várias pequenas vitórias para vocês e até o próximo programa. Abraço.